Começa agora Ncast. E aí pessoal, tudo bem? Vida longa e próspera para todo mundo. Estamos começando aqui o Ncast número 10. O Ncast que é o podcast do Nexo Instituto de Psicologia Aplicada. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da gente, pode dar uma procurada lá no @NexoIPA, no Facebook também e lá no nosso site www.nexoipa.com.br. E hoje nós vamos falar sobre depressão, até um tema que foi sugerido há algum tempo. Nós já fizemos um episódio sobre ansiedade, que foi bastante, inclusive, comentado e talvez quase o mais ouvido, com exceção do nosso primeiro, que nós falamos sobre saúde mental. E para isso nós chamamos aqui uma galera de peso, uma galera que tem muita experiência para falar, tá? Então gostaria que eles começassem a se apresentar para a gente poder começar aqui o nosso papo. Vamos lá, Arthur, diga aí quem que é você. Muito prazer, Fernando. É uma alegria estar aqui com vocês no podcast sobre depressão. Eu sou Arthur Berberian, eu sou psicólogo de formação básica, tenho mestrado e doutorado em psiquiatria pela Unifesp e hoje sou psicólogo clínico há 14 anos, atuo com psiquiatria, transtornos psiquiátricos mais severos, clinicamente, desenvolvo pesquisa em neuropsicologia e prevenção e saúde mental com a pessoal com adolescente e também adultos, Então, mais ou menos isso que eu faço aí. Obrigado, e já vou deixar registrado aqui o cara que me ajudou pra caramba na minha coleta do meu doutorado lá atrás. Sim, viabilizou meu acesso lá à minha amostra. Muito obrigado mais uma vez, Pô, foi um prazer aí, sempre é bom estar junto com os amigos aí. Isso aí. E aí, Bel? Fala pra gente quem que é você. Gente, prazer estar aqui com vocês. É sempre gostoso estar com os amigos, conhecendo gente nova também. Bom, quem sou eu? Eu sou a Maria Isabel Moraes, neuropediatra, cuja formação toda foi na Unicamp, desde a graduação, a residência e a pós-graduação, e muito da experiência também. Em saúde mental, eu tive o prazer de trabalhar em um CAPS infantil por 3 anos seguidos, em CAPS em São Paulo, em CAPS infanto-juvenil, que me fez me apaixonar mesmo pela psiquiatria, E nos últimos 3 anos eu tenho me aprofundado bastante em psiquiatria, nessa interface da neuro e da psiquiatria. Essa aí sou eu. É uma das professoras dos nossos módulos, exatamente. Nosso módulo de psicofarmacologia é a doutora Bel. Foi muito bom. Foi muito bom ano passado, o curso foi muito legal, uma turma muito joia. Valeu. Exatamente, está lá com a gente. Cíntia, o pessoal já te conhece, mas vale a pena atualizar, Vale a pena atualizar? Bom, eu sou a Cíntia, sou uma das sócias proprietárias do Nexo. Estou aqui novamente, acho que é o 3º Ncast seguido que eu tô. Daqui a pouco eu vou dar um tempo para as pessoas não enjoarem de mim. Sou psicóloga clínica, sou doutora em psicobiologia pela USP e já faz algum tempinho aí que eu trabalho nessa área de pesquisa com novas técnicas de psicodiagnóstico e intervenções clínicas, principalmente para quadros mais graves. Isso aí. E eu sou o Fernando, eu tô acho que há 10 podcasts aqui. Já que esse é o 10º, apesar que teve um que eu só apresentei, eu não participei, que era o de mulheres. Mas enfim, também estou aqui sempre, você já me conhece, eu sou psicólogo também, minha área de formação, doutor em avaliação psicológica, então basicamente atuo nessa linha. Também atuando há algum tempo aí como psicólogo clínico, lá no Nexo, inclusive como supervisor. Enfim, eu acho que para a gente começar, eu acho que é interessante a gente... Muito se fala de depressão, talvez assim até no senso comum. Definições, aquela expressão geral, tô meio deprimido hoje, enfim, eu acho que é algo que já tomou uma proporção bastante grande, E acho que é legal a gente inicialmente pensar numa definição, O que seria, o que a gente caracteriza exatamente, que tipo de tristeza, essa expressão a gente sabe que é algo coloquial, algo do dia a dia, mas que a gente ouve bastante, mas que, enfim, que não é algo
não é algo simples, né, da gente pensar, de tratar ou de se vivenciar, né? A gente até teve umas perguntas que a gente vai ler ao longo do programa aqui lá no Instagram. E, enfim, como é que a gente poderia pensar numa definição do que vem a ser depressão e pra gente partir pro restante aí? Bom, eu vou começar a falar um pouquinho do que é a definição e vocês aí complementem, tá bom? O transtorno depressivo, né, a depressão é a falta, né, ou a perda de interesse para as realizações do dia a dia. É o que a gente chama de anedonia também, né? É aquele desejo de realizar uma atividade, estar se sentindo completo numa atividade, você vai perdendo esse desejo, a sua energia vai caindo, você fica mais lento para as suas atividades, o seu pensamento fica lentificado também, pensamentos negativos rondam muito a sua cabeça e você começa a ter, às vezes, sintomas de insônia, tristeza profunda, enfim. Quero que vocês completem. Não é apenas uma frase, não é apenas um dia que você se sente assim, né? É ao longo dos dias nada te motiva, né? Um dos pontos que você colocou, né, e que talvez diferencia um pouco dessa questão do senso comum é justamente essa falta de interesse, né? E acho que você falou uma questão importante que não é um dia ali, né? É um período, né, no mínimo 2 semanas exatamente, mas que se mantém essa falta de vontade mesmo de fazer qualquer atividade ou das atividades que a gente tem, que a gente tinha o hábito de fazer, enfim, até que causava uma certa alegria ali, um certo prazer e que a pessoa perde interesse em fazer isso, né? Mas é importante salientar isso, não é aquele dia que você acorda mal, né? É um processo e é um padrão por um período, né? E também aquela questão de que você não consegue nem identificar o motivo, muitas vezes, de que isso está acontecendo, né? Você não tem eu estou triste porque aconteceu, alguém faleceu da minha família, quer dizer, você tem um motivo para estar triste. Não que isso não possa contribuir com algum estado, alguma questão, mas muitas vezes você não tem esse motivo, né? Essa é uma questão que vai acontecendo e você simplesmente vai sentindo essa angústia, essa tristeza, essa falta de vontade, né? E é interessante também, né, nesse conceito, né, no modo como ela se manifesta, né, Fernando, porque muito se pensa que, a gente ouve muito assim, depressão é frescura, depressão é se a pessoa arrumar um trabalho, se a pessoa for lá se mexer no dia a dia, ela vai passar, né? Mas, na verdade, graças ao avanço da tecnologia, que a tecnologia ela consegue levar o olhar humano para onde a gente naturalmente não consegue chegar, né? Então, a gente consegue enxergar com um microscópio um mundo minúsculo, com um telescópio o universo, né? Então, quando a gente vai para as neurociências, né, para a genética, para uso de tecnologia para entender o corpo humano, você percebe que a depressão, ela, na verdade, né, junto com toda essa manifestação clínica, ela é uma alteração sistêmica mesmo do corpo. O que é uma alteração sistêmica? Ela afeta o organismo inteiro, praticamente. E é por isso que as funções vitais, né? Veja, não é só ficar triste, não é só ficar lentificado, quer dizer, lentificado já seria um sintoma mais até orgânico, assim, né? Quer dizer, as funções vitais, como o organismo da pessoa fica com as funções vitais alteradas, né? Assim, é uma coisa realmente que afeta órgãos, afeta o sistema imunológico, afeta todo o organismo dela sistemicamente. O cérebro dela diminui a capacidade de processar a informação, as funções vitais diminuem, então por isso você tem mudança no apetite, mudança no sono, diminuição da libido, a pessoa se sente cansada, só que não é um cansado só psicológico. Pessoal, no passado a gente pensava muito que era assim, questões psicológicas causando, claro que as questões psicológicas também estão aí, mas quando a gente fala sistêmica, é corpo, mente, ambiente, é tudo isso e afetando o corpo inteiro, né, o organismo inteiro. Aí, obviamente, você vai ter, como a Maria Isabel falou, né, anedonia, né, falta de prazer. Cognitivamente falando, a pessoa não consegue tomar decisão, ela não consegue planejar o dia a dia dela, a memória dela começa a sumir. Tem até um termo que chama pseudodemência, né, que é por conta da depressão, que algumas pessoas podem ter. Desesperança, né, que assim, o futuro fica tenebroso, né. E aí, claro, nos casos absurdos aí, você tem até ideação suicida, né, a pessoa pode até, que é um caso
caso, que aí pensando em saúde, desfecho pior, né, que seria a morte, né, e pensando em saúde, o suicídio aí entraria como, e é bastante comum, muito mais comum do que a gente imagina, né. E aí, a última coisa, né, comportamentalmente falando, a pessoa, né, fica com isolamento social, né, ela chora, lentificada, você tem episódios de choro, né, enfim, prejuízos de modo geral, né, você não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas. Então, veja, é uma coisa orgânica também, psicológica também, né, emocional, é uma doença, né, não é só um estado, né, mental, assim, né, enfim, acho que complementando também, né, e devolvendo as complementações para vocês aí, né, é uma coisa bastante complexa, né, não é tão simples assim, né, como todo mundo no senso comum imagina às vezes, né. Eu acho que isso que você colocou, complementando, e até o que a Bel falou de alguns sintomas, tirando um pouquinho essa ideia de que é uma frescura, você citou isso, a gente ouve muito isso, né? Assim, no senso comum, isso é frescura. Tem um estigma, né? Pois tem estigma, tudo, né? Exato, né? A doença mental já tem um estigma por si só, né? Qualquer uma, né? Agora, aquela questão de achar também que, isso é frescurinha, você tem tudo aí, ó, e não tá feliz, né? Só que você tem uma questão sistema, como você falou, que você tem origem, você tem elementos orgânicos, você tem psicológicos também, como você colocou. Então, você tem um balanceamento de uma série de fatores aí agindo na pessoa de forma integral, né? Sim. Eu acho que, como a Bel e o Arthur trouxeram, né? É um quadro, quer dizer, daí a gente vai para muito mais longe, né? A questão do dualismo, né? Que ainda existe na psicologia e tudo mais. É uma coisa só, né? Nós somos um único organismo, não existe diferença entre o psicológico e o orgânico. O psicológico é o orgânico produz o psicológico, não existe uma cisão entre essas duas coisas, né? Então, sim, a doença, por mais que ela seja uma doença mental, uma doença psiquiátrica, um distúrbio psiquiátrico, ela vai ter origem orgânica, né? Então, ela é uma doença como qualquer outra, né? Como uma gripe, como uma diabetes, enfim, né? Claro que cada uma com as suas particularidades. Mas, como o Arthur falou, né? Você tem uma depressão, para muitas pessoas é um estado de humor deprimido, mas que altera o sistema imunológico, altera o sistema, né, de sono, de libido, de alimentação e assim por diante, né? Então, o que já vai diferenciar de uma tristeza, né? Tristeza não causa tudo isso, né? Exatamente. Daí sim é um estado de humor, né? Daí a gente tá falando de um estado de humor, uma melancolia de verdade. Então, eu considero a depressão para o tratamento na clínica uma das doenças mais difíceis de se tratar, porque ela é a falta de, né? Ela é a falta de comportamento, ela é falta de vontade, ela é falta de motivação. E às vezes você embutir nisso para o paciente começar a agir, para ele mudar alguns padrões, para produzir algumas mudanças, é altamente difícil, né? Você conseguir dar esse primeiro gás para a pessoa ir adiante, eu considero uma das doenças mais difíceis. Um quadro de depressão grave não é fácil de se tratar na clínica. Ela é comum, ela é a doença psiquiátrica mais comum no mundo. Tem estudos que mostram aí de 1 a 4, 1 a 5 pessoas no mundo vão ter pelo menos um episódio de depressão ao longo da sua vida. Gente, tá falando de mais de 1 bilhão de pessoas, né? A gente tá falando quase 2 bilhões de pessoas. Então, é muito grave, é muito comum e eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Nessa vulgarização dessa depressão como se fosse uma coisa sem motivo, sem gravidade. E até, acho que a gente falou um pouquinho, a Bel comentou um pouco até de alguns sintomas, o Arthur também. Eu acho que assim, partindo do pressuposto então de que não é uma tristeza, simplesmente, né? A gente pensou aqui já algumas questões para além disso, embora a tristeza profunda aí possa fazer parte disso, e geralmente faz. Como é que a pessoa, né? Acho que é legal a gente pensar assim também, como é que a pessoa vai primeiro identificar que alguma coisa não está indo bem, né? Como é que a gente chega a isso, né? Que também a Cíntia falou ali a questão do tratamento em si, né? Do prognóstico ali ser mais difícil. Claro que existe existem diferentes níveis que vai acontecer, quanto antes, né? Ou quando a pessoa se propõe a procurar uma ajuda, que também não é tão fácil, né? O estado que ela tá já dificulta a procura, né? A própria ajuda, enfim, né? Mas até queria ouvir da Bel a questão, assim, ela tem uma experiência com crianças, né? Assim, achar que, então a depressão é aquela coisa do estresse moderno na vida, no trabalho, mas a questão da criança também, né? A gente tem ouvido isso, inclusive no próprio Nexo, né? A gente tem recebido algumas questões dessas. Eu queria saber como é que é, assim, né? Falar um pouco da sua experiência nesse âmbito de casos, enfim, mas de situações que você vivenciou lá e como é que isso também, né, acomete as crianças, enfim. Claro, eu tô ouvindo vocês e eu tô pensando de que maneira resumir tudo que a gente falou até agora. Esse é o raciocínio de professor, né? Esse é o raciocínio do professor.
aquela que está tentando pensar como resumir para quem está ouvindo a gente. Mas eu penso que a gente já falou um pouco sobre a definição, né, de alguns sintomas, então a gente passou. É extremamente importante frisar que não é uma bobagem, é algo concreto, real, mensurável. E aí o Arthur já falou um pouco da etiopatogenia, e realmente é algo sistêmico. E aí eu gostaria de falar da questão hormonal, que envolve tudo isso. Então, o estresse, a ansiedade, são esses fatores ambientais que vão alterar o nosso sistema endócrino, imunológico, e vão aumentar a secreção de cortisol, e, enfim, aumenta o processo inflamatório, e aí começa uma cascata de eventos deletérios no nosso sistema nervoso central, que é o que o Arthur falou. Então, a minha atenção diminui, então, em consequência, a minha memória fica ruim, a minha capacidade de planejamento fica também prejudicada, a minha capacidade de sono, então meu ritmo biológico se altera. Tem que ficar claro para todo mundo que está ouvindo que é algo realmente sistêmico, orgânico, que se reflete na capacidade intelectual mesmo e laboral do indivíduo. E quando a gente fala da criança, é muito importante lembrar que a depressão também acomete as crianças. Então, não subestimar o comportamento dessa criança, não subestimar o que ela fala para você, prestar atenção em sinais indiretos que ela dá pra gente. Então, a criança, ela também tem sintomas depressivos que se prolongam e que se refletem no seu dia a dia, essencialmente nas atividades. Então, você, pai, mãe, tio, madrinha, professor, presta atenção. Essa criança mudou o jeito de ser. O que está acontecendo com ela? Se você vive com ela um tempo, você já sabe como ela é. Percebe um pouco da personalidade, do que ela gosta de brincar, do que ela não gosta. E aí, eu acho que é uma coisa que eu digo sempre para todos os pais, você conhece. Então, ele mudou o jeito de ser. A gente tem que acender uma luzinha amarela e vamos olhar com carinho o que é que está acontecendo. Então, a escola nos ajuda muito, porque um dos principais locais onde começa a haver prejuízo é no rendimento escolar e nas relações sociais, na escola e em casa. E a gente, só para terminar, os episódios de depressão que ocorrem na infância, eles têm que ser cuidados e aumenta muito a chance de uma recaída na vida adulta, na adolescência. Então, isso é uma coisa que tem que ficar de mensagem importante. Precisa ser cuidado, levado a sério e pensar em fatores de proteção, né? Prevenção para uma recaída. Tá legal? E eu acho que isso é o que você falou, né? A questão de você perceber a mudança na criança, sobretudo, né? Quem tá ali junto, os pais, como você falou, os irmãos, tios, sei lá, né? Padrinhos aí, professores, né? Professores, inclusive, que ficam grande. Agora tá diferente, né? Nessa quarentena aí, no isolamento social, mas de perceber essas mudanças do comportamento, um pouco do que o Arthur tinha falado também, né? De perceber que a criança já não tá mais brincando como ela brincava, já não tá mais respondendo como ela respondia, já tá aquele ânimo, né? Diferente, enfim, né, de perceber essas mudanças e procurar de alguma forma, inicialmente, claro que é compreender o que tá acontecendo, mas se necessário, acho que procurar essa ajuda, né? Justamente como você falou, né? Para identificar e ter um tratamento correto logo de início. A gente discutiu isso no último Ncast, quando a gente falou do Coringa, né? Que se ele tivesse tido um acesso a um sistema de saúde de qualidade, enfim, né? Claro que ele é uma ficção, mas a gente fez uma conversa bastante sobre saúde mental, porque o filme mostra a precariedade disso, né? Mas do quanto isso vai auxiliar no prognóstico e na possibilidade, né, de diminuição de uma recaída, de um outro quadro, enfim, né? Eu acho que esse ponto, e assim, a infância, ainda um outro ponto, a infância está gerando ali uma série de elementos, inclusive a personalidade, período de formar, então assim, você ter essa vivência já nesse momento, que assim, o melhor tratamento que você conseguir para ter o melhor prognóstico e a melhor qualidade de vida no futuro para essa criança, né? Eu queria só ressaltar, Fernando, que eu acho que todos nós sabemos, mas acho que para quem está ouvindo, é a persistência dos sintomas, né? Então é algo que fica durando várias semanas, e lembrar que a criança, ela não vem para você e fala: tô deprimido, mãe, tô mal, tô de bode, tô péssimo. Presta atenção nos comportamentos externalizantes, principalmente, né, na irritabilidade e agressividade
que parece não ter muito sentido. Então, eu quero assim, que quem está nos ouvindo, olhe com carinho para essa criança, presta um pouco de atenção nela e ela vai te dizer, ela vai te mostrar com as atitudes o que está acontecendo. É aquela criança que nada deixa ela feliz. Você compra um brinquedo, você leva numa festa, videogame, mas parece que ela não está feliz. Então, é muito importante a gente olhar para essa criança, para esse pré-adolescente, adolescente, que nada parece que o deixa satisfeito e feliz. É algo persistente que tem que ficar de aviso também. Uhum. Como a gente tava falando, inicialmente comentou aqui, né? Não é um dia você acordou mal, que a criança não tá bem, mas é uma persistência, então, muito bem ressaltado, né? A gente perceber que acaba se tornando ali, naquele período, um padrão ali, né? Ela acaba respondendo dessa forma mais negativa ou mais agressiva até de um certo ponto, né? Acho que uma coisa legal também, né, para complementar isso, às vezes o pessoal pode pensar assim que tem filho, né, e não é da área, mas que ouve o podcast, ou que às vezes pode ter alguma dúvida, é tentar ver se a criança que está mostrando esses comportamentos externalizantes, que é isso, como a Bel bem colocou, né, a criança ela não vai ter um repertório simbólico, né, semântico para dizer assim, olha, estou tendo uma crise de angústia, né, uma crise existencial, não vai, ela vai ter birra, né, ela vai ter uma explosão, ela vai ter irritação, mas acho que uma coisa que às vezes pode ajudar bastante, porque claro, tem criança mal educada pelos próprios pais, né? Tem criança que é birrenta e tal, mas também, né? Diferenciar isso pode parecer difícil, mas uma coisa que ajuda será que nos últimos aí 2 meses, 1 mês, ou mais recentemente, ou até um pouco antes, se teve coisas que aconteceram, que a partir disso que aconteceu, a criança passou desde então a ter essas mudanças aí, de não ficar feliz com o brinquedo. Então, por exemplo, mudou de escola, a criança mudou de escola e às vezes a mãe não percebe que a mudança da escola, desde que a criança mudou da escola, passado 2, 3 meses, ela começou a ficar desse jeito, né? Ou, recentemente, agora, recebi uma colega pesquisadora falando, precisamos de treino, você tem como me indicar um protocolo de treino de regulação emocional? Porque eu tô com uma filha de uma amiga minha, tá super irritada e estourando e tal. Daí eu falei, mas por que você quer um treino de regulação emocional? Não, porque ela tá com baixo controle inibitório, né? A neurocientista falando, né? E aí a gente falou, mas me conta um pouco dessa menina aí, né? E o que acontece é o seguinte, os pais se separaram, né? Faz 6 meses, e a pandemia começou, a menina tinha costume de ir pra escola, então assim, ela tá num ambiente novo, confinado, sem um dos pais, né? Aí ela, desde então, passou a ter esses comportamentos externalizantes, como a Bel bem colocou. E aí você vai fazer um protocolo de regulação emocional, provavelmente essa criança tem também a fase de adaptação, né? Mas se a gente não cuidar dessa fase de adaptação, como a Bel bem colocou, o sistema nervoso dela está se formando, você também trouxe isso daí, né, Fernando? Se a gente não cuidar, isso vai virar fator de risco não só para depressão na vida adulta, se a gente não cuidar, e da adaptação dessa criança, para que seja adequada, né? Mas como também episódios depressivos na infância, ele é fator de risco para quase todas as doenças mentais na vida adulta. Pode desenvolver no futuro mais ansiedade. Por quê? Justamente por conta dessa questão sistêmica, né, que também frisada pela Bel, porque assim, se você pensar em sistema endócrino, né, crianças que tiveram ou traumas na infância ou passaram por muito estresse na infância, mesmo que não tenha doença mental, se você fizer uma análise hormonal, o sistema endócrino dela é alterado, né? Por isso que então ela já é mais ansiosa, isso é fator de risco, né? Então por isso que isso que ela falou é importante, né? Você tem que olhar com muito carinho para essa criança, porque lá na frente ela pode até não desenvolver transtorno, mas ela vai ser mais sensível para algumas coisas emocionais, né, Bel? Não é isso? Sem dúvida, Arthur. Eu acho que você já está falando de um ponto bem importante, que são os fatores de risco, né? Então, na infância, a gente já pode detectar vários fatores de risco. Então, vale muito a pena lembrar de como a criança ela está absorvendo muito de tudo que está ao redor, que ela está numa grande fase de aprendizagem. A criança é uma esponja, né? Muito, muito importante. Vale a pena a gente lembrar o quanto que o fator ambiental, que é a escola,
as relações com seus pais, com os seus pares, e você falando dessa sua colega, como é importante pensar nesse ambiente. A escola para uma criança de 6, 10, 8 anos é a vida social dela, 80% da vida social dela. É muito importante o que acontece lá. E nós adultos não podemos subestimar o que acontece na escola. Então, eu queria lembrar para vocês que nós também temos pacientes, né? Eu tenho pacientes crônicos com deficiência intelectual, paralisia cerebral, que também sofrem, né? Esses pacientes com doenças crônicas também são mais acometidos por depressão. E como as pessoas esquecem que eles sofrem, porque são tratados de maneira diferente. A mudança escolar, eu deixei todos os meus amigos na outra escola, a afinidade com o professor, dificuldade de aprendizado são mais suscetíveis, né? E se em casa ela vivencia também muitas situações de violência, seja violência física, sexual ou a violência entre os pais, ela é uma criança muito suscetível à doença mental e principalmente à depressão também. É um fator ambiental estressor para essa criança, então a gente está falando de fatores de risco. E aí eu também vou lembrar vocês da hereditariedade, né, da herdabilidade. É muito importante quando a gente está fazendo uma anamnese, né, uma entrevista aí com os pais, com o adulto e tudo mais, saber do histórico familiar, né, porque a gente sabe que vários genes, né, estão ligados à depressão, não é que é o único determinante, mas aí eu quero encerrar falando que a depressão ela é multifatorial. Esse ambiente somado com a nossa carga interna, né, genética e tudo mais, pode nos levar a quadros graves depressivos. E aí eu quero que a gente fale um pouquinho para quem está ouvindo desses fatores de risco e lembrar que é multifatorial mesmo a causa da depressão, né, seja em qualquer faixa etária. Acho que faltou, né, a gente mencionar também aqui, até para aproveitar e passar a bola para vocês também, falar que a depressão, né, seja na infância, mas de modo geral ou na vida adulta, tem uma questão dos tipos, né? A gente sempre pensa na depressão como uma síndrome, né, única, assim, mas aí quando a Bel traz essa ideia de que pessoas com outras doenças também sofrem de depressão, isso é muito importante, porque aqui tem um leque também, que a gente acabou não explorando, mas que vale a pena só para complementar, explorar, que é que, na verdade, você tem vários tipos de depressão. O que nós estamos chamando aqui de depressão, até agora, a gente chama é o que a gente chama de depressão unipolar. Então, isso tudo que nós estamos falando aqui, você pode classificar na mais comum, né, que é super reconhecida, que antigamente se chamava melancolia, né, mas hoje a gente chama isso de depressão unipolar. Só que, na verdade, cara, o que é um problema, isso aqui que eu vou falar, se você for pesquisar na literatura, você acha mais de 15 tipos de depressão, mas existem 8 que são realmente mais comuns. Então, assim, por exemplo, né, você tem a própria, puxando já o papo do unipolar, embora o transtorno bipolar seja outra doença, você pode pensar na depressão que faz parte do transtorno bipolar, que é um outro transtorno, mas é uma depressão. Você tem a distimia, né, que aí está respondendo um pouco a pergunta que você começou a fazer, e a gente foi pro lado da infância, que é como que a pessoa pode perceber, né, se ela tem ou não depressão, né, ou as pessoas que convivem. Você tem, por exemplo, depressão pós-parto, você tem um tipo de depressão que é bastante comum em mulher, né, que é o disfórico pré-menstrual, né, quer dizer, é uma depressão que não é só TPM, né, é justamente ela simula uma depressão junto com a irritabilidade, impulsividade, né, muito choro, justamente na questão da TPM, né, no período pré-menstrual, mas é mais do que uma TPM. Você tem, por exemplo, que aqui no Brasil tem pouco, né, mas é depressão sazonal, né, que é muito comum no inverno, por falta de sol, as pessoas ficarem deprimidas. Você tem um tipo de depressão que sistematicamente piora de manhã e melhora à noite. Você tem uma depressão que sistematicamente piora de noite e de manhã melhor. Então, por que eu tô falando tudo isso? É porque, às vezes, quando a gente fala de depressão, às vezes a pessoa vai ter esses sintomas mais intensos, sei lá, de manhã, só que aí à tarde ela melhora e aí ela acha que ela só teve uma crise, né, assim, e ela
não consegue ter um insight de que esse padrão aí, ao longo de muito tempo, é uma doença. E aí, quando ela vai pesquisar sobre depressão, ela só vê os critérios do unipolar e ela daí não consegue perceber que, na verdade, ela pode ter uma pequena variação, né, de depressão. Mas é claro que o que eu acabei de falar é um pouco mais simplificado, você teria que ampliar mais o raciocínio, mas eu acho que vale a pena, né, quando a gente vai diferenciando também os tipos de depressão que tem, você dá a possibilidade das pessoas entenderem, né, melhor o que é. E por fim, tem a distimia, que eu não falei, que é uma coisa importante também, que é um outro tipo de depressão, e a mais grave que tem é a depressão psicótica, né, que nem sei se é o caso aqui, mas a mais grave que seria a depressão com psicose, né. Então tem todas essas variações aí, né. Eu acho importante esse ponto, né, que você está falando, Arthur, porque talvez as pessoas, quando a gente usa uma palavra única, né, depressão, as pessoas têm uma ideia de homogeneidade de sintomas. Isso não é comum em basicamente nenhum transtorno, né? A gente tem aí diversos transtornos, assim, que você tem, né, diferentes combinações que podem ser possíveis. Claro, e daí a gente tem muitas vezes a depressão que ela é até às vezes romantizada no cinema, na literatura, né? E aquela pessoa que a gente fala assim, a pessoa deprimida é aquela que não levanta da cama, não come e não toma banho, né? E chora o dia inteiro. Ok, isso também é uma pessoa deprimida, mas isso também é uma pessoa deprimida, né? Você falou da distimia agora no final, transtorno persistente, depressivo, é uma depressão que os sintomas são mais achafados, né? É mais um mau humor, é mais talvez uma falta de vontade, uma falta de ambição, uma falta irritabilidade, de ambição, muita irritabilidade, mas assim, é difícil você pegar essa pessoa e ela, tipo, ficar chorando o dia inteiro, né? A não ser que ela tenha dentro, né, um episódio depressivo maior associado, mas assim, senão não. E geralmente esse paciente não se trata. Né? O transtorno persistente. Né? Ele até funciona, ele trabalha. Exatamente, ele é funcional, né? Ele é aquele cara que não vai ser a alegria da festa, né? Provavelmente nunca, mas ele trabalha, ele tem família, ele faz as coisas, mas ele vive aquela sensação de que a vida podia ser muito melhor o tempo todo. Né? Uma angústia. Então, assim, a depressão, exatamente. A vida tá meio preto e branco sempre, né? Nunca tem um colorido, mas tem filhinhas lá, né? Não são coloridas, mas ele dá conta de fazer a grande maioria das coisas, né? É diferente de uma depressão maior, né? Essa depressão maior, você tem um impacto na tua vida, derruba. De moderado para grave, provavelmente você vai realmente parar de fazer um monte de coisa. Você vai parar de fazer um monte de coisa. Você pode não parar de trabalhar, mas você vai parar de fazer um monte de coisa. Então, também é importante a gente ter uma noção de que a depressão não é um quadro único, como o Arthur falou. Ela tem nuances, né? Tem, por exemplo, transtornos disfóricos menstruais, tem, né? Enfim. Então, porque isso também nos dá uma noção de que é muito maior e muito mais grave, provavelmente tem muito mais gente nessa situação. E tanto se você estava falando isso, eu vi essa semana, né? Não sei se a gente. Mecanismo de busca tem isso, né? Você começa a fazer pôster de depressão, não sei o que lá, porque começou a aparecer uns negócios de depressão, mas assim, né? Eu vi um post essa semana que tinha lá alguns atores, tinha até o Robbie Williams, né? Tem. Tinha músicos, né? Enfim, pessoas que aparentemente estavam bem, né? Mas assim, funcionais, como você colocou, e acho que entra um pouquinho no que o Arthur estava falando, né? De você perceber assim, a que a Bel comentou, achei muito ótima essa definição, sabe? Assim, tá preto e branco, mas tá rolando, né? Só não tá colorido, mas tá rolando, né? Então, assim, tá indo, né? Mas o quanto, só pra gente diferenciar um pouquinho, acho que isso que o Arthur trouxe é importante desses tipos, não dá pra entrar aqui porque seria técnico demais, e o quanto é importante a gente entender esses diferentes níveis, diferentes tipos que vão acometer com níveis diferentes, mas quem tá ali próximo, né, acho que de começar a perceber essas pequenas mudanças, não ali pensando num ator, né, na frente da câmera, não ali, mas no que tá acontecendo fora dali um pouco. Se a gente pensar no meio artístico, vai ter um monte de casos nesse sentido, né? Acho que teve um recente, né, é o Flávio Migliaccio, né, que eu não lembro. Migliaccio, ele, 85 anos, acho que foi semana passada, retrasada, ele se suicidou, 85 anos, depressão, né? Semana passada, né? Então é um desses casos aí, né, que você tá falando. Depressão mata, né? E a chegar a que ponto, né? A esse ponto realmente, sim, tá tão ruim, né? Tá tão desgostoso que não faz nem sentido mais, né? Eu acho que esse é um ponto interessante também que eu queria trazer sobre alguns
alguns quadros psiquiátricos, que é o fato deles conseguirem interferir em questões básicas genéticas de sobrevivência. A gente vem escrito no nosso DNA que a nossa espécie tem que sobreviver, o indivíduo tem que sobreviver. Isso funciona para todas as espécies, tá? É a base da evolução. A gente tem que sobreviver o suficiente para passar os nossos genes adiante, é mais ou menos assim, né? Doenças como anorexia ou quadros que levam ao suicídio, eles interferem diretamente nisso, né? Ou seja, eu rompo com a minha tradição genética, eu vou contra a minha necessidade de sobrevivência, né? Então, no caso da depressão, ela pode levar ao suicídio, que é contra qualquer elemento básico da genética que diz que a gente deve cuidar da gente, a gente deve sobreviver a todo custo. Então, esse é o impacto de um quadro psiquiátrico, entendeu? Ele consegue romper uma inscrição genética evolutiva de Deus sabe quantos milhões de anos, né, em termos de todas as espécies, contra isso, simplesmente por conta de fatores aí, todos os fatores que a gente já falou aí de influência, acho que a gente vai falar mais sobre isso, essa questão multifatorial que um transtorno psiquiátrico é. A mesma questão da anorexia, né? Só fazendo um adendo aqui. A gente foi feito para comer, né? Existe uma inscrição genética que diz que quando você atinge um nível de fome, você tem que comer e acabou, porque você tem que sobreviver. E a pessoa é capaz de interromper todo o seu sistema de alimentação a ponto de chegar na morte, né? Então, essa é a gravidade do transtorno psiquiátrico, né? Dela ser capaz de ir contra uma inscrição genética que determina aí comportamentos básicos, inatos nossos. Mas era exatamente isso que eu ia complementar. A Bel terminou falando de uma questão ali dessa questão multifatorial, né? Que você tem elementos genéticos, você tem elementos de personalidade, você tem elementos do meio ali que tá a situação em si. A Bel me lembrou uma coisa, embora não seja disso diretamente, mas assim, meu filho agora tá tendo aula remota, né? Então quando começou, logo na primeira semana, ficaram uma semana sem aula, depois já teve aula remota, e era muito aula, assim, dava aula e não podia ligar microfone e tal. Aí eu mesmo sugeri pra escola, falei, olha, deixa as crianças conversarem uns 5, 10 minutos, deixa eles abrir o microfone e ficar falando, porque assim, o que a Bel falou, assim, é a vida social deles, né? Então assim, eu dei essa sugestão e agora eles estão fazendo isso, eles deixam uns 10 minutos no início e no final da aula pra eles ficarem conversando. Aí meu filho fica fazendo origami, olha, eu fiz origami pra você, quando voltar eu vou entregar pra você. Mas é isso, né? A vida social, esse suporte, né? Então, voltando aqui, mas assim, não é uma coisa, a gente tinha colocado aqui pra gente falar de causas, né? Então você tem elementos genéticos, tem ali hereditários, como a Bel falou, você tem o meio, né? Você não tem uma causa única, né? Porque se fosse só questão hereditária, toma remédio, boa, né? E não é só isso, né? Você tem uma série, até mesmo o tratamento em conjunto, né? Tem gente que vai responder melhor a uma questão mais medicamentosa, a gente vai responder melhor a questão da psicoterapia, por exemplo, mas assim, é sempre um conjunto, até porque a causa, ela não é única, assim, essa causa é genética, acabou, né? Então você tem, que eu pelo menos, não sei se um tempo atrás, eu me lembro um pouco na época de faculdade, né, eu via muito isso, sabe? Porque a depressão é algo hereditário, é algo genético, então acabou. E não é só isso, ela responde por uma parte, a Bel muito bem colocou, ela responde por uma parte desse transtorno, enfim, mas tem uma série de elementos além disso. E eu tava falando, isso que eu até tinha perguntado na questão das crianças, a criança ela tá desenvolvendo, né? E aí o Arthur complementou com isso, a criança tá desenvolvendo a personalidade. Claro que se ela vivenciar um período, uma crise aí de depressão, isso vai influenciar na maneira como ela se relaciona com o mundo, então, consequentemente, nos traços de personalidade dela. Então ela vai estar mais suscetível, né? Ele falou mais sensível a uma possível, não só a depressão, mas a outros elementos também, né? Aquela pessoa que de repente vai ter aquele traço de neuroticismo mais alto e que ele vivencia qualquer emoção, né? A positiva, mas a negativa também. Então ele vivencia a emoção à flor da pele. Então isso pode ser ali nesse momento em que a Bel colocou ali, que ele tá formando algo ali, né? Ele tá gerando, ele tá em fase de crescimento ali, em fase de desenvolvimento, né? Então isso pode ter um impacto nesse prognóstico, como a gente falou, não só para depressão, mas para outro transtorno também. Por isso a importância, né, de você perceber isso logo no início, enfim, mas ter uma atuação e um tratamento adequado, né? O que às vezes é um dos problemas, né? Acho que a gente pensando em saúde pública, né? Esse é um dos problemas do acesso ao tratamento, do acesso, né? E até do conhecimento, né? Porque ainda tem muito desse conhecimento de que é um negócio, é a frescura, né? Então, imagina, isso é coisa de gente rica, sabe? Isso aí é coisa que não tem que fazer, então não, é frescura isso aí. Não é, né? Você tem
elementos ali para pensar o quanto isso vai afetar a longo prazo a vida daquela criança e do adulto, consequentemente, né? É o seguinte, Fernando, eu quero pegar o gancho do que você está falando, de como as pessoas banalizam os sentimentos e as doenças, na verdade. Então, nos extremos de idade a gente banaliza. Então, na infância não existe depressão em criança e no idoso é normal o idoso ficar meio para baixo mesmo, ficar triste. Porque eu acho que a gente tem que lembrar que nesses extremos são momentos muito sensíveis da vida, né? A gente está começando num extremo e no outro extremo a gente está finalizando a passagem aqui, né? E como a gente também esquece que o idoso também precisa de cuidado e tratamento, né? Porque senão ele também pode ter uma atitude extrema, como a gente falou aí dos atores, e ele merece ter uma qualidade de vida. Há questões orgânicas que levam a sintomas depressivos e ele também merece o cuidado medicamentoso, com psicoterapia, e a família também tem que olhar com carinho para esse idoso, porque ele também é um ser muito suscetível à depressão, e a gente acha que velhinho fica mesmo quietinho, já não faz mais nada, e que é normal ser assim. Não, não é, né? Eu acho que é legal a gente lembrar desse outro extremo da idade também, que precisa ser levado em conta, precisa ser pesquisado. Muitas questões orgânicas podem estar levando o teu avô, o teu tio-avô, o teu pai a ficarem mesmo menos animados, desmotivados, perdendo a esperança, né? Eu acho que a desesperança leva a atitudes extremas. Aquele ator que sempre fez comédia, né? Interessante, são pessoas sempre que estão fazendo comédia. E o Valmor Chagas também, um homem que há uns 2 anos atrás também se suicidou num sítio da família, né? Um homem super respeitado, com várias obras aí, no teatro, televisão e cinema, que também acabou terminando com a sua vida. Então, acho que é importante falar desse outro extremo. Com certeza, Bel. Eu acho que o que a gente está colocando aqui, né? A gente falou da criança, tem um adulto, tem um idoso, quer dizer, você tem uma série embora a prevalência seja mais ali no adulto, né, em termos talvez de estudo, enfim, mas só para dizer que assim, né, você tem em qualquer momento isso pode acontecer, né, até porque é uma questão que ali, às vezes já estava ali, como a gente falou, né, já tinha uma suscetibilidade maior, já tinha algumas situações para que isso acontecesse que pode culminar aí, né, em uma questão mais acentuada, mais grave para frente. Não, e só para complementar esse ponto ainda, tem dois estudos interessantes que mostram o seguinte, porque assim, se você pegar todas as pessoas adultas que têm algum transtorno psiquiátrico, se você fizer um olhar da infância deles, né, uma investigação, eles tiveram sintomas psiquiátricos, muitas vezes ou ansiedade ou depressão na infância, 50%. Então assim, é de todos os transtornos. Então, aí mostra essa questão da infância, da importância, né? Não estou falando de questão etiológica, teórica, mas aí mostra porque o Freud tinha muita razão de falar muito da infância e do passado nesse sentido, né? E ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente segue muito o modelo biopsicossocial, né? Que é isso, né? A gente integra social, biológico e psicológico, né? E de fato esse modelo explica bem, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode ter uma crítica do tipo assim, né? É tão óbvio que social, psicológico e biológico se integram que chega a ser até trivial falar que tudo tudo interação gene-ambiente, mas não deixa de ser verdade, mas ao mesmo tempo fica trivial porque tudo né? Mas aí, quando a gente parte do ponto que embora a gente não pode ter um raciocínio genérico para tudo, e alguns estudos vão mostrar o seguinte, ó, se a criança tem traumas até os 12 anos de idade, isso aqui foi um estudo de uma coorte que fizeram, né, em 2004, antes dos 12 anos de idade, se ela tiver traumas, abusos e alguma coisa assim, ela tem mais chance de ter depressão na vida adulta. Agora, se ela tiver os mesmos traumas depois dos 12 anos, a chance dela desenvolver transtorno de estresse pós-traumático é maior. Então, não vira depressão, vira estresse pós-traumático. É o mesmo, então você percebe, o momento do desenvolvimento que a pessoa recebe o estresse também muda a forma de doença. Então, antes dos 12, na vida adulta, a chance de depressão é maior. Depois dos 12, o cérebro está no outro jeito, que ela vai receber esse estresse de outro modo, né? E também, se você tem separação de pais antes dos 9,
a chance de depressão é maior, depois dos 9 a chance de depressão é menor. Então você percebe que realmente até os 9 anos a coisa muda. E também, lógico, né, vai ficando chato, né? E também a criança tem que ter uns genes específicos também e tal, enfim, mas aí fica muito chato a conversa. Mas eu só tô mostrando que, assim, quando a gente fala que é relação gene-ambiente, não é tão trivial, assim, né? Do tipo, ó, porque senão a gente vira aquela coisa assim, né? Tipo, o problema que eu tenho é de vidas passadas, né? Só que ao invés de ser vidas passadas, o problema que eu tenho é interação gene-ambiente. É uma resposta que explica, mas não explica, né? Mas na verdade a gente explica sim, né? A gente consegue especificar, né? Sim, eu acho que os estudos, como você colocou, assim, né? A gente tem isso sistematizado para entender isso, né? E dando continuidade nisso, o que vocês estavam falando, que o Arthur falou agora também, o que a Bel comentou, a gente pediu lá no Instagram pro pessoal fazer pergunta, e acho que tem uma, que começa a entrar um pouquinho nisso que a gente tá falando, que foi a Mari que mandou. Ela da Americana, foi aluna nossa. Mas ela escreveu, eu acho que aí é um ponto importante, a gente tá focando aqui em sintomas, em definição, mas ela escreveu o seguinte, né? Como se comportar com alguém próximo que tem depressão. Eu acho que esse é um ponto importante a gente conversar. E que talvez assim, né? Tem um familiar, tem um filho, tem um pai. A Bel tava comentando de idosos, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante, né? A Bel já comentou alguma questão de você identificar algumas questões da criança, por exemplo, né? Mas acho que a gente poderia colocar... eu achei uma pergunta muito interessante, porque assim, né? Tá, legal, a pessoa vai procurar ajuda, a pessoa vai fazer tratamento, mas e eu que tô junto com ela? O que eu faço? Até entendendo, como o Arthur estava falando, que não é uma falácia, mas que o ambiente aí tem a sua contribuição, como eu me comporto ali, né? Como que eu auxilio nesse processo, enfim, como que eu me comporto. Eu acho que isso é um ponto importante da gente responder até a pergunta dela aqui. Eu acho que o primeiro passo é entender que não é frescura, né? Assim, é você não se comportar como se aquilo não fosse real. A primeira coisa é você entender aquilo como um problema grave de saúde, como você compreenderia outros problemas mais físicos, claros, orgânicos de saúde, né? Assim, eu acho que evitar algumas armadilhas, né? Então, acho que se você voltar a trabalhar, né? Se você focar em Deus, ou se você focar na sua família, ou, né? Isso vai passar, né? Assim, evitar esse tipo de coisa, porque existe uma gigante chance dessa pessoa já ter tentado essas coisas e não ter funcionado naquele momento, né? Ou seja, por quê? Porque não é só isso, ela precisa de outras coisas para ajudar, né? Então, não vir com respostas prontas, não vir com preconceitos, né? Achar que pode ser falta disso ou daquilo, etc. Por isso que a pessoa está em depressão. Não, como a gente está falando aqui, né? É um quadro super complexo, de origem e etiologia super complexa, né? Que pode vir desde questões da infância até questões hormonais, genéticas, ambientais, etc. A primeira coisa é você não supor que você tem respostas prontas e que a pessoa está deixando de fazer uma coisa super simples e por isso que ela está com depressão. É muito mais complexo que isso. Acho que esse é o primeiro passo que eu daria. Bom, Cíntia, eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça, quando a gente começou a conversar hoje, pensando assim, o que eu faço quando eu percebo que alguém que vive comigo está deprimido? Eu pensei em duas palavras. Escute, né? Escutar e empatia, né? Seja empático. Eu acho que as duas coisas estão relacionadas. Se coloque à disposição, ouça o que essa pessoa tem a dizer, despido de preconceitos, né? Dessas frases prontas. Leve a sério o que a pessoa está dizendo para você. Primeiro passo é mostrar que você acredita nele, né? Nesse indivíduo, e que você está ali como um ponto de apoio. Eu acho que ser empático, né? Pensando na primeira palavra, eu pensaria nessa. Depois a gente pensa em outras coisas bem práticas, né? Como, vamos no médico, o que você acha? Vamos conversar com um especialista, eu te levo, eu vou com você. Ninguém precisa ficar sabendo o que o outro vai falar. Eu acho que o preconceito também, né? É uma barreira a ser vencida pelo próprio indivíduo que está doente. Então, ofereça esse apoio,
né? Eu vou com você, é só entre a gente, vamos lá. Então, não, perfeito. Acho que vocês, a Cíntia e a Bel colocaram aí os pontos principais. Mas, assim, uma coisa que eu gosto muito de pensar quando a gente fala de família e doença mental é que, assim, a gente começou falando aí, né, também que a depressão ela é uma doença sistêmica do ponto de vista do organismo, mas a depressão tem até uma terapia. Quando a gente chegar na parte, talvez vai falar de tratamentos, né, tem uma terapia que é muito eficaz, uma das mais eficazes, que chama terapia interpessoal, né? E o que essa terapia ela tem de chave, né? Ela mostra, né, na verdade, que praticamente, se você olhar para o ambiente, claro que você tem que ter uma suscetibilidade genética, biológica e tal, mas 75% das pessoas que estão vivendo um episódio depressivo, se você fizer um olhar 6 meses antes do início do episódio, teve algum problema interpessoal que aconteceu. E problema interpessoal significa que esse familiar que está perguntando como eu tenho que me comportar com esse meu parente que está doente, significa que ele ou as pessoas que convivem com eles ali, são também corresponsáveis, né, pela doença. Mas não é, quando eu falo corresponsável, não é no sentido moral ou moralista, no sentido de que aquele ambiente ali está favorecendo aquela pessoa, aquele ente querido que todo mundo ama, a estar naquela condição. Então é óbvio que, assim, a gente tem essas primeiras questões, né, iniciais. É uma doença, é um problema, né? A gente tem que ter empatia, tem que escutar, tem que oferecer ajuda, levar para o médico, mas a pessoa também tem que olhar como a família deprimida, né? Assim, esse é um olhar mais sistêmico familiar, né? Pensando em terapia familiar, mas isso é uma coisa que a gente tem que, em saúde mental, a gente tem que ultrapassar aquele padrão de tratamento indivíduo só, né? Você tem que olhar a família também, né? E aí, o que acontece? Quando chegar depois, né, se for o caso dos tratamentos, é legal verificar, assim, normalmente você tem problemas de comunicação nessa família. Então, o motivo daquela pessoa estar deprimida pode ser muito variado. Então, quando a gente fala em escutar, é também fazer uma análise do contexto familiar. O que a família está passando, o que aquela pessoa está passando. Às vezes aquela pessoa está passando por uma situação, mas ninguém na família escuta aquele indivíduo não, né, ninguém para olhar para ele. Então, é importante que, além de você ter manejo de fala, de escuta, é também ver o quanto que os demais integrantes da família estão conectados e se comunicando bem e se suportando, né? Se suportando no sentido de dar suporte um para o outro. Então, muitas vezes, para além, né, de coisas emergenciais, né, que é abrir um espaço para a pessoa receber ajuda, vai ter que ser feito toda uma mudança de estilo de relacionamento da família inteira ali, porque senão recai, né? Por isso que e aí também isso é um dos motivos também que às vezes a medicação ela ajuda, mas não resolve, a terapia ajuda, mas não resolve, porque você atua de um lado, mas a família continua funcionando de outro jeito, que é depressogênica, né? Então, eu quis ampliar também essa minha fala, atribuindo também a família como também responsável por um indivíduo ali estar deprimido, né? Então, é um olhar que todo mundo tem que ser tratado. Então, assim, uma das coisas que você tem que fazer é cuidar do meu irmão que está deprimido, mas eu também tenho que me tratar. Todo mundo tem que se tratar ali, no fundo, né? Se realmente quiser resolver o problema. Né? Cara, você falou, eu tava lembrando justamente da conversa que a gente teve no Ncast do Coringa, né? Porque a gente falava, uma das frases dele você não me ouve, né? Quando ele tava falando questão social, né? E o mais maluco é que a mãe dele chamava ele de Happy, né? Pois é, não, exatamente, é isso mesmo. Ironicamente. Chama ele de feliz, mas quando ele fala que vai ser comediante, ele fala, mas não tem que ser engraçado pra ser comediante? Né? Ela fala isso pra ele. Não, mas você percebe? Isso é pra você ver, a mãe totalmente doente. Aqui, né? Claro, aí, enfim, é um sistema, mas eu acho que interessante isso, né? Todo mundo aqui falou, primeiro, de entender que não é frescura, de ter uma intencionalidade, não, isso que tá acontecendo, vamos agir da melhor forma possível, né? E aí a mudança, né? Eu acho que é um pouco dessa... A Bel colocou muito bem aquela questão da Cíntia, assim, de, olha, vai ficar tudo bem, tá tudo bem, não é nada, foca... Não, assim, entenda que a pessoa tá passando por um sofrimento, né? Então, assim, como eu melhor ajudar? O que a gente vai fazer, né? Não chegar com essa ideia de resposta
resposta pronta, né? Sem entender profundamente o que a pessoa está passando ali, né? Muitas vezes. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido, né? De complementar. Faz muito sentido o que o Arthur falou de você não ser um tratamento só da pessoa, mas ser ali daquele ecossistema, porque é onde a pessoa tá, né? No tratamento, ela vai numa psicoterapia que seja 30, 40, 50 minutos por semana, ou 2 vezes por semana, enfim. Mas é aquele momento que ela tá com você, que você consegue buscar alguns ajustes, mas o resto do tempo ela não tá com você, né? Então, assim, até essa questão da medicação, né? Do acesso, a pessoa às vezes tem até dificuldade de se regular, até para tomar a medicação, né? Então, assim, até para saber que tem que ser aquele horário, e assim, até nisso, às vezes, você tem que educar a pessoa, fazer uma psicoeducação ali, ou trabalhar esse sistema, e nisso a família, ou quem tá perto, pode ajudar bastante. Por exemplo, né? Se esse é um ponto, né? Como é que eu faço? A pessoa tem dificuldade de se autorregular, né? Ela tá com... Você pode ajudar nisso. Agora, ajudar, né? Não toma esse remédio, né? Ajudar mesmo, né? Então, assim, de colaborar, como o Arthur colocou, de ser um colaborador disso, né? De participar, de coparticipar desse tratamento, né? Eu tenho adotado muito essa questão de trazer a família para dentro da psicoterapia para pacientes de uma forma geral, mas pacientes depressivos exatamente por isso, né? Muitas vezes a dificuldade de fazer questões básicas, né? Então muitas vezes eu peço para a família chamar a pessoa para tomar café, né? Almoçar na mesa, ou então, né? Sempre lembrar a hora de tomar medicamento, por exemplo, porque é isso, né? Uma pessoa que não tem motivação, ela não tem motivação nem para se cuidar, né? Não se cuidar num nível mais simples. E tá, uma pílula, né? Ela tem que tomar uma pílula, mas assim, até ela lembrar, né? A gente tem que lembrar, são pessoas que já têm uma alteração de pensamento aí, de memória e tudo mais, até ela lembrar que ela tem que tomar um medicamento, o horário que ela tem que fazer isso, ela levantar da cama, pegar o medicamento, pegar... Assim, às vezes, a gente tá falando de pessoas que muitas vezes isso ela tá no nível de cansaço, né, que ela levantar da cama, pegar uma pílula e tomar, é um esforço gigantesco, né? Então, quando você pode utilizar a família a seu favor, eu percebo que são os casos que você tem um prognóstico melhor, né? Que você tem aí sintomas remitindo mais cedo. Eu tenho sempre tentado utilizar aí a família quando eu posso, em alguns casos, né, específicos assim. E eu tenho percebido uma grande melhora aí no protocolo de tratamento. É o envolvimento, né? Então, justamente, é claro, como você bem colocou, não é só na questão da depressão, mas de maneira geral, em tratamentos psicológicos e tal, mas o quanto aquele ecossistema, né? Porque afinal de contas, é ali onde ele está inserido, né? Então, o Arthur bem colocou, né? A gente fala isso no contexto organizacional, né? Tipo, você não vai conseguir resultado diferente se você continuar agindo igual, né? E na psicoterapia é a mesma coisa, né? Se aquele ecossistema que você tá, né? Que é aquela criança ou adulta que você briga, que você xinga, sempre, ele vai responder sempre da mesma forma. Você tá sendo agressivo, ele pode responder agressivamente também. Mas se trazer... E aí eu queria então colocar uma outra pergunta aqui, juntando isso que o Arthur colocou pra gente pensar em tratamento. Já vamos falar de tratamento, porque é uma pergunta que é do Carlos Santos, que ele é psicólogo, mandou uma pergunta aqui pra gente. Uma pergunta meio grande aqui. Mas basicamente, já ouvi vários recursos para o tratamento da depressão. Terapias medicamentosas, psicoterapias florais, religiosas, práticas de relacionamento, entre outras. Já ouvi também causas de depressão situacional, orgânica, a gente falou disso um pouquinho, né? Traços de personalidade que facilitam sintomas depressivos, né? A gente falou disso. A minha pergunta é se existe algo novo para sabermos sobre depressão, avanços em estudos, né? E tratamento, sobretudo, ele colocou aqui no final, né? Acho que a gente pode pegar esse gancho para começar a falar de tratamento, que é uma coisa que o Arthur comentou, e se existe, assim, o que tem de novo, assim, o que tem de estudo novo mostrando alguns pontos que podem ser mais eficazes ou não, tá entendendo um pouco essa dificuldade de... Que é uma questão assim, né? Se é uma causa única, é mais fácil, né? Como não é uma causa única, a gente tem várias frentes, né? Para se pensar nisso. Então, o que a gente pode começar assim, pensar em tratamento e alguns estudos mais recentes sobre isso? Então, assim, eu vou ficar mais à vontade de falar da prescrição, né? De tratamento medicamentoso, porque é a minha área também, né? Eu sou uma prescritora. A gente sempre vai levar em consideração no tratamento medicamentoso o sintoma-alvo. Então, quando você está diante de um paciente, que você faz toda uma anamnese, um levantamento histórico desse paciente, de doenças pregressas, de problemas atuais, você vai pensar, então, em qual classe de medicamento você vai iniciar. Se você percebe que é uma
depressão leve, você pode inicialmente sugerir, prescrever. Inicialmente, a gente vai pensar, se o paciente tem sintomas leves, a gente pode prescrever, indicar a psicoterapia. Tentar ver se com a psicoterapia ele consegue lidar com os fatores estressores do seu ambiente e que ele pode conseguir conviver com isso e voltar a ter uma eficácia, né, cognitiva, laboral, enfim. Aqueles casos que realmente já são moderados, que eu acho que é a grande maioria que chega no consultório, moderado a grave, a gente tem que começar com tratamento medicamentoso associado com a psicoterapia. Eu não acredito em medicamento apenas, né? Para mim, como lido com crianças, é inevitável que o familiar venha na consulta. Mas o que aparentemente pode ser fácil, né, eu ter o familiar ao meu lado, ao lado do paciente, como o Arthur falou, é uma doença sistêmica e esse ambiente que a criança vive, que meu adolescente vive, ele também está doente, muito provavelmente. Então eu preciso causar uma mudança, não só interna, fisicamente, mas eu preciso também promover uma mudança no cuidador desse paciente, tentar fazer uma psicoeducação que a gente fala, né? Orientar esse familiar, orientar a escola, mostrar que é uma questão importante. E isso, a psicoeducação, em qualquer fase da vida, vai colaborar, ajudar o indivíduo doente, né? No caso, que a gente tratando com medicação, vai ajudar essa família a entender o que acontece e, quem sabe, ela também identificar, né? Se identificar, né? A família tem que entender que ela é parte atuante na melhora ou na piora desse paciente. Por incrível, né, que pareça, muitas famílias não administram o remédio, o comprimido para criança ou adolescente. Eu tenho que dizer com todas as palavras para os pais, para os cuidadores, que eles é que têm o dever, a obrigação, a responsabilidade de dar esse comprimido para o indivíduo. Ele precisa desse cuidado, desse gesto. Então, é um trabalho amplo, então são várias consultas, vários encontros que a gente precisa, e aí o médico e o terapeuta têm que trabalhar juntos também, né? Mostrando a relevância do que está sendo cuidado e a importância da família nesse cuidado, né? Então, a classe de medicamento, gente, eu acho que não sei se a gente fala sobre isso, mas nós temos inúmeras classes, né? E tudo vai depender de fatores aí de contraindicação, né? Se a pessoa tem risco cardíaco, tem problemas hormonais, é desnutrido, enfim. A gente vai indicar ou não uma classe de medicamento dependendo da história particular de cada um, da facilidade da ingesta, né? Essa é uma questão também, sem líquido, sem comprimido, e também da acessibilidade econômica. Não adianta eu prescrever o mais novo que saiu no mercado, que dizem que é fantástico, maravilhoso, e o paciente não tem como comprar por mês, ou não existe na rede, né? Não existe no SUS. Então, eu não estou cuidando desse indivíduo. Eu tenho que, quando eu prescrevo algo, eu pensar no quê? Tem acesso à rede pública, e aí pode ser o melhor para eu realmente cuidar desse indivíduo. Eu já tive um paciente assim, que às vezes vem e fala assim, mas me falaram que esse é muito melhor, mas eu não tenho a mínima condição de comprar. Isso talvez, às vezes, até piora ali, né? Enfim, não dizendo que não deveria ter falado, mas é entender o paciente ali de forma mais geral para entender qual a melhor forma que vai ter contexto, mais eficácia. Né? Isso. Né? Eu acho que se a gente quer realmente dar do outro, a gente tem que pensar em todas essas vertentes. Com certeza. Eu acho que é olhar de forma integrada, né? Então, se eu realmente quero cuidar do outro, eu tenho que também fazer os meus ajustes. No mundo ideal, né? Um mundo ideal, todo mundo mereceria e todo mundo merece, né? A primeira, mas vive no mundo real e não no ideal. Então, se eu quero cuidar, eu tenho que fazer esse ajuste. E acho muito importante, que é o que eu queria terminar, é o médico também alertar sobre os possíveis efeitos colaterais. O paciente já tem que ter uma ideia do que pode acontecer, isso diminui a ansiedade, melhora a adesão. E também lembrar o paciente que leva um tempo para essa medicação fazer efeito. Eu acho que isso é primordial, né? Porque ele sai com uma esperança. Nossa, agora eu tô com fé que vai passar.
e vai levar 21 dias para fazer efeito. Então, se eu já sei disso, que vai levar 12 dias para eu começar a sentir uma melhora, quase 3 semanas, eu diminuo esse fator ansiedade, que pode prejudicar muito a credibilidade na terapia, né? E em todo o restante. Eu acho que o papel do prescritor é ter o cuidado, não só pensando na classe de medicamento, mas no acesso à medicação, na possibilidade de efeitos colaterais, no tempo de ação do remédio. Isso cria um laço com o seu paciente que é fundamental, que vocês, psicólogos, sabem muito bem. A gente tem que criar essa empatia, esse cuidado, senão eu não vou a lugar nenhum, tá? Então, eu acho que essa é a principal mensagem do tratamento medicamentoso. Esse olhar, né, de que tipo, que classe de medicamento, o acesso à medicação, os efeitos colaterais, todas essas questões o médico tem que falar, tem que cuidar, porque isso é fundamental no cuidado desse paciente, e a gente cria uma relação com ele de confiança, que é fundamental para o segmento, para a melhora desse paciente. É esse que eu quero encerrar. Eu acho que essa relação do médico com o paciente, do ter qualquer processo de tratamento. Isso que a Bel falou da relação médico-paciente, relação terapeuta-paciente, na verdade, é a chave principal, muitas vezes mais do que a própria técnica, mais do que às vezes a própria... É claro que a substância ela tem um efeito objetivo ali, testado em ensaios clínicos, duplos cegos, parari, parará, mas a gente sabe que quando o paciente confia no médico ou no terapeuta, o efeito adicional que o resultado objetivo, né, tem, não é linear, é logaritmo, né? Assim, a coisa vai para um outro nível, né? Então, a condição de engajamento e adesão do paciente junto com a medicação e esse olhar que a Bel falou, contextual, é interessante porque a psicologia, ela, do ponto de vista de psicoterapia, ela está avançando nos últimos tempos justamente para você também abrir mão de protocolos de intervenção sistematizados, não que isso é abandonado, tá? Mas você tá devolvendo para o psicoterapeuta e para a pesquisa de psicoterapia a questão contextual. Então, no caso aí da medicina que a Bel falou, que é você olhar exatamente os recursos, o contexto, para saber que tipo de remédio. E interessante, né? Só um parênteses aqui, esse papo assim, né? De tipo, tem uma medicação nova que é mais eficaz. Se você analisar cientificamente os ensaios clínicos, as meta-análises, o remédio mais recente, o antidepressivo mais recente que é vendido como melhor e quase não tem diferença, você tem muito mais marketing do que qualquer outra coisa. Você fala que é mais seguro, tal, e de fato tem uma variação do ponto de vista farmacológico entre um remédio e outro, mas é verdade mesmo, tem, mas no fundo, se você pegar estudo de meta-análise, o tamanho de efeito é muito diferente, assim, é muito pequeno, quer dizer. Então, às vezes o paciente tem muita essa coisa, tipo, nossa, se é um remédio novo, como uma solução, mas na prática a sertralina lá que ele toma do posto tem um efeito muito, muito similar a esse recente aí, né? Então, ele tá assistido, né? Então, ele tá super assistido com esse remédio também, que tá aí na rede pública. Mas o que eu só queria colocar, assim, para esse psicólogo, talvez seja um especialista da área, é que, assim, para depressão refratária, tem se pensado muito em cetamina, né, ou ketamina, que é um anestésico que você faz por infusão, né, ou tem duas formas de aplicar, que é barato, né, e ele acho que falar de mecanismo farmacológico não é interessante, né, mas existe a cetamina, existe alguns estudos com canabidiol, né, aqui no Brasil. O Brasil é pioneiro com canabidiol para esquizofrenia. Lembrando que canabidiol vem da maconha, mas ele é uma porção purificada, né? Então, não é o THC que é o psicopatogênico, né? Então, não é fumar maconha, não é fumar um baseado, né? Eu estou falando isso porque o pessoal fala que canabidiol você pode usar para transtorno mental, então é só fumar maconha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Existe também a estimulação transcraniana, né? Inclusive, foi aprovado para ser feito, né? Por corrente contínua, que você coloca uns eletrodos e dá um microchoque. E tem né, Arthur? Tem
a estimulação magnética transcraniana, tem relatório para... É barato, assim, também. E é ambulatorial esse tratamento para reforçar. É uma outra técnica, que não é a primeira escolha, né? Não. Eu tô pensando em questão experimental aqui. E tem uns estudos, isso que eu tô falando de canabidiol, e agora eu vou falar do ayahuasca, né? Que o Jaime Alac é um professor da USP de Ribeirão. Ele conduziu alguns estudos com ayahuasca, sabe, aqui o Santo Daime. E é interessante que também super controlado, que nem a história do canabidiol, você isolar a molécula, né, certa, específica, também o ayahuasca tem demonstrado um papel muito importante com a questão serotoninérgica, né? Outro dado interessante que a FAPESP está fomentando, Fernando, é que tem uma relação, lembra que a gente falou que a depressão é uma doença sistêmica, né? Tem uma relação enorme com flora intestinal. Então, o intestino e a flora intestinal, ele produz uma série de neurotransmissores. Já se detectou que existem 2 bactérias deficitárias relacionadas à serotonina em pacientes com depressão. Então, um tratamento... Aqui a gente vai colocar o nutricionista na parada, né? O nutricionista entra como um profissional, ou nutrólogo, né? Um profissional que vai atuar junto aqui do processo todo. Assim como a atividade física, o personal trainer, o educador físico, né? Também está na parada da equipe, né? De tratar a depressão. O nutricionista, pensando em aprimorar a flora intestinal, tomar os probióticos, né? Quem gosta aí de tomar kombucha, Yakult, né? Aí, lógico, tem que ver o tipo exato, né? De bactéria que precisa. Agora, a questão é que ainda não se tem tanta certeza de como é que os neurotransmissores produzidos no intestino, eles chegam, né, exatamente no cérebro e tal, não se sabe exatamente, mas se sabe que tem uma relação, né? Agora, uma coisa, saindo agora dessa parte também, né, de comida e tal, e molécula, terapia, cara, assim, as 2 terapias mais eficazes, falando para esse psicólogo, é a terapia interpessoal e a terapia cognitiva comportamental. As 2 são iguais. A forma de tratar, tanto da terapia interpessoal quanto da terapia cognitiva comportamental, são as que mais têm eficácia. E elas são breves, né? Então, assim, quem está com episódio depressivo, principalmente em saúde pública, se você pensa, você tem que pensar em terapia breve, sistematizada. Você não pode pensar em processo terapêutico, análise, isso tudo é importante, mas é outra coisa, é outro propósito. A análise, ela não tem finalidade de curar, ela tem finalidade de analisar. Então, às vezes, a pessoa está deprimida, ela não pode fazer análise, ela vai fazer depois, ela tem que se curar primeiro. Por isso que os tratamentos recomendados é aqueles que põem a mão na massa, né? Não são terapias novas, então a novidade é que, assim, tem muita coisa feita em termos de protocolos, né? Tanto da TCC, terapia cognitiva comportamental, quanto da terapia interpessoal. Agora, a última coisa mesmo, que é novidade para além de tudo, são as terapias de terceira onda, que com certeza vai engolir, né? Engolir, que eu digo, não é substituir, mas vai sintetizar, está sintetizando tudo o que já foi pensado sobre terapia comportamental e terapia cognitiva, mas vai produzir e tem produzido resultados para além de diagnóstico, então são técnicas psicológicas transdiagnósticas, e para além de arcabouço teórico. Exemplo, eu posso usar uma técnica que teoricamente vai contra a epistemologia da minha linha teórica, da minha abordagem teórica, tranquilamente na terceira onda, porque o objetivo da terceira onda não é epistemologia teórica, filosófica, que fundamentam e dá uma lógica para a prática. O objetivo da terceira onda é ver o contexto do paciente e identificar, a partir de evidência científica, o processo de intervenção que tem eficácia para aquele caso em específico. Isso é transdiagnóstico. Exemplo, eu posso ter uma técnica que se aplica para depressão, mas se aplica para esquizofrenia, que se aplica para toque. Eu não tenho um protocolo só de toque, um protocolo só de depressão. É transdiagnóstica a coisa, né? E, ao mesmo tempo, não é porque eu sou um psicanalista que eu não posso usar uma técnica que seria comportamental, porque, no fundo, aqui eu estou numa linha que é o que tem evidência de resultado e não o que faz sentido. Então, a novidade que o psicólogo tem que ter de atualizar é isso. É assim, olhar o paciente e ver o que é mais eficaz para ele. E até então a gente não
tinha uma justificativa teórica e prática e científica para falar que eu estou usando aquela técnica naquele contexto, porque, sei lá, a minha abordagem teórica não permitiria. Não deixa, né? Não. Agora, e isso é uma limitação nossa burra, que a gente poderia ter resolvido isso há muito tempo já. Ó, quando você tá falando disso aí, lógico que aqui não cabe entrar nesse assunto, né? Mas assim, não é estudar escolas da psicologia, né? É estudar evidência. A psicologia baseada em evidências tem isso aí, né? Você entender, e como a Bel tava colocando, acho que você entender o contexto desse paciente, entender ele de forma mais integrada, né? Então, assim, eu só olho isso. Assim, eu sempre tive uma postura na clínica que eu tento passar para os alunos em algum nível, né? Claro que na academia isso acaba sendo um pouquinho mais restrito, né? Existem alguns pudores ali. É que você tem que fazer para o teu cliente aquilo que vai fazer bem para o teu cliente. Isso não tem a ver com, oh meu Deus, eu sigo o Aaron Beck, eu não posso nunca mais ler Freud. Claro que são tratativas diferentes, né? É importante, né, você ter uma noção, porque cada um tem uma compreensão humana, compreensão antropológica e ambiental diferente, mas é importante você fazer o que é melhor para o teu paciente. A terceira onda, ela trouxe um pouco isso, né? Assim, as linhas, na verdade, antes da terceira onda, quando você pega as diferentes escolas da TCC, né, em que você pega, sei lá, terapia de esquema, teoria de esquemas, a própria TCC, né, resolução de problemas ali, né, enfim, elas já falavam que elas se comunicam entre si, né, assim, você pode trabalhar a resolução de problemas e a ideia de esquemas do Jung dentro da teoria básica da TCC, não existe problema nisso, porque são teorias que se conversam. O que a terceira onda trouxe, que eu acho mais interessante, é tentar entender não as crenças, né, que dentro das linhas cognitivo-comportamentais aí vinham, né, como algo importante, os esquemas. E daí sim focar nos processos psicológicos que estão envolvidos com a apresentação de sintomas, né? Então, quando você pega alguma coisa como a FAP, né, ou a dialética, por exemplo, que trabalha diretamente com o comportamento em sessão, né? Então, é lindo para um borderline, por exemplo, você trabalhar a dialética, você trabalhando relações interpessoais, ou quando você trabalha com mindfulness, né, que é uma linha que me é cara, que eu gosto de estudar, etc. Você está trabalhando, na verdade, com processos. Por isso que ela tem essa autoeficácia, né? Porque você está trabalhando além do conteúdo, né? Porque é isso, né? Por exemplo, às vezes você, a terapia cognitiva é a terapia que mais mostra eficácia. Aí, quando você tem um raciocínio estudo, né? crítico, então, mas quando você tem um raciocínio crítico, que eu tô fazendo uma crítica e indo em direção a isso que você está falando, né? Assim, quando você fala eficácia, o que é eficácia? Às vezes a eficácia é a redução de sintoma pelo BDI, pelo inventário. Agora, o clínico, o que é o contexto, né? Assim, às vezes eu baixar o nível de sintoma de um paciente, do ponto de vista biomédico, eu tenho eficácia. Só que do ponto de vista contextual e de sentido da vida daquela pessoa, mesmo ele estando menos sintomático, às vezes ele continua com pensamentos, com questões que ele gostaria de não ter. E você fez a reestruturação cognitiva, você fez o questionamento Socrates, você fez tudo o que tinha que ser feito, só que o pensamento do cara continua. Então, se você vem com uma ACT, por exemplo, aceitação e compromisso, né, ou seja, você deixa, ele aceita o pensamento lá, e dentro do contexto dele, ele acha um sentido de vida que ele vai se comprometer a seguir, independente de estar vindo pensamentos ali não chega a ser obsessivo, mas intrusivos no nível de depressão, né? Que não é obsessivo, mas que fica vindo ali de que eu sou uma farsa, que eu não dou conta, ou alguma ruminação pequena, né? Apesar de tudo isso, você tem e aí a terceira onda, que é o que você falou, é o processo, é o comportamento. Então ele já reestruturou a cognição, ele já ressignificou, e melhorou os sintomas, só que ele ainda tem os pensamentos estão ali ainda, eles continuam vindo, né? E aí você entra com uma técnica aí mais de terceira onda de processo que daquele paciente, naquela formulação de caso, naquele contexto, para aquele indivíduo único, você cria uma forma dele ter um compromisso com o que faz sentido para ele de vida, e aí, de fato, ele vai ter uma qualidade de vida que seria a eficácia que a gente está chamando, e não a eficácia do estudo, né, da meta-análise que só baixou sintoma, né? Então, isso aqui dá um salto qualitativo e uma novidade, né, que, na verdade, não é novidade por porcaria nenhuma. O objetivo da terapia era essa desde o início, é que a gente teve que sistematizar a nossa profissão para ela poder ser justificada do ponto de vista moderno, né? Porque é que a nossa profissão ela é muito esquisita para fazer pesquisa, na verdade, né?
como que a gente mensura a eficácia de um sintoma em termos de processo? É uma coisa muito... exatamente. A gente tem uma limitação metodológica desgraçada. A gente abriu mão de processo. A gente teve que abrir mão de processo porque o que aconteceu? Lá na década de 50 teve aquele paper, né, que mostrou que 100% dos pacientes que não seguiam terapia nenhuma, do modo como a terapia era feita até 1950, eles tinham remissão espontânea. Então, o que a gente fazia não servia de nada, né? Então, para a gente realmente provar que o que a gente fazia servia, a gente teve que sair da ideia de processo e sistematizar. Só que aí você abre mão disso que você está falando de contexto. Você vai para protocolo de positivista, né? Protocolo moderno, né? De ciência moderna. Agora, com a pós-modernidade, né? Que o subjetivo voltou à tona, né? E não mais o objetivo, a mensuração, a gente retoma a ideia de processo, né? Então, foi um momento de amadurecimento também, o zeitgeist, né? Do momento. Mas houve a necessidade, né? A gente teve que positivar a psicologia um pouquinho para ter uma noção de ciência, né? E ser aceito como uma ciência séria. Ok, é uma ciência séria, agora a gente pode fazer um estudo metodológico em outros níveis, né? Um pouquinho diferente. E claro, hoje você tem aí neuroimagem, dá para você também analisar processos em outros níveis também, né? Dá para você fazer, né? Relação de atenção com mindfulness, dá para você fazer alteração de frontal com uma série de processos a partir de técnicas hoje são muito mais evoluídas, assim. Mas sim, eu concordo. Eu acho que a gente passou na psicologia o que a gente precisava passar e agora a gente está aprendendo aí outras técnicas por isso. Porque a gente tem um nível de reincidência de transtornos psiquiátricos que é muito alto. Sim. A terceira onda veio exatamente como uma tentativa de entender, a gente trata, rescinde, trata, rescinde, trata, rescinde. A gente não está tratando, a gente está tratando um sintoma, literalmente. Que é a grande crítica da psicanálise, a parte das teorias de que, na verdade, você só está no raso, você não se aprofunda, né? Ok, e é verdade, a gente muitas vezes está no raso mesmo, a gente está ali tratando o sintoma, como você falou. Quando o paciente está depressivo, ele não está sentindo mais aquilo. A terceira onda veio como uma ideia, ok, uma vez que você lida com essa coisa mais rasa, agora sim a gente vai tratar processos para tentar diminuir a reincidência. E os estudos mais recentes parecem que estão funcionando, né? Que já tem estudos aí, tipo, no mínimo 10, 12 anos, com terceira onda, que mostram que realmente tem uma diminuição na reincidência de depressão, de ansiedade, né? Assim, desses transtornos psiquiátricos mais comuns aí. E a gente quer que as pessoas fiquem bem, né? E fiquem bem por mais tempo. Eu só, como colega, assim, né? Eu também, eu faço isso direto aí, às vezes eu falo, né, que a TCC ou a comportamental radical antiga acaba ficando numa certa parte rasa. Mas é que na verdade, tem uma porcentagem de pessoas que responde a essa TCC pura, ou essa comportamental pura, né? Naqueles casos... Responde muito bem! E aí, naqueles casos que a coisa reincide, é que, de fato, a terceira onda vem. E aí também, se a gente for pensar que esses que reincidem também, você tem comorbidade com transtorno de personalidade, com outras que né? Aí vem a DBT, essas outras coisas aí, aí por isso também é que ela também é tão eficaz, né? Mas é isso, né? Todas as abordagens, no fundo é o que a Bel falou, né? Assim, você tem que, para você chegar nessa discussão que nós estamos tendo aqui, de qual abordagem, qual técnica, você tem que olhar para o paciente, que é o que ela falou, para fazer a escolha do remédio, a gente também tem que fazer a escolha você tem que olhar o paciente, é ele que vai dizer para você, não é você que vai dizer para ele, é o contrário, né? Então, acho que o principal é isso, né? Como você falou, acho que a Bel colocou, você colocou, a Cíntia, como é muita coisa, e você tocou num ponto importante, acho que até pra gente começar a pensar, se deixar aqui a gente vai falando até, né? Mas assim, eu acho que você falou numa questão de comorbidade, né? Então assim, isso é importante também entender, que quando a gente falava de tipos, de níveis ali, você tem outros fatores juntos, né? Um vai responder, como você falou, tem gente que responde, e responde muito bem essa questão muito simples, né? Vamos pensar ali, como a gente falou, mais sintomática. Foi, beleza, né? Mas não é para todo mundo que vai funcionar. E aquela velha história que a gente... eu falo muito isso em aula também. Eu já vou falar assim, minha amiga curva normal, né, gente? Não quer dizer que funciona para a maioria, vai funcionar para todo mundo. A gente tem que entender estatística para entender isso. E entender que, assim, eu tô olhando pro meu paciente sem abrir mão de uma série de estudos que eu tô usando
estudando ali, mas claro que meu paciente não é aquele estudo. Então, enfim, a gente vai longe aqui conversando disso. E aí eu queria aproveitar, tem uma última pergunta aqui, que eu acho que ela é bem atual. Foi o Bruno que fez. O Bruno foi meu orientando de IC, lá em Campinas. Ele fez um estudo comigo, inclusive de personalidade. Mas ele perguntou aqui, e acho que dá da gente pensar, talvez nesse momento atual, como lidar com a depressão em tempos de quarentena. Qual seria uma possível orientação, ou o que a gente poderia pensar para essas pessoas neste momento? Eu tô ouvindo vocês três falarem sobre essa terceira onda, e como a gente gosta muito de falar, né, e vocês teorizando e tal, aquele pensamento médico bem concreto, né? Resumindo, a gente tem que individualizar o tratamento com base em tudo que a gente estudou, né, que a gente sabe, mas a gente vai procurar fazer o cuidado de maneira individual e mais sistêmico possível. Agora, quanto à pergunta do Bruno, foi uma pergunta muito difícil. O que fazer? Muito, muito difícil. Eu acho que se eu tivesse essa resposta pronta, a gente ganharia milhões. Eu acho que a gente ia ficar rico com essa resposta. Milhões. Eu acho, né? O que fazer com a ansiedade e a depressão nesses tempos de quarentena? Eu acho que não tem uma resposta pronta. Eu acredito que a principal tentativa é se aproximar das pessoas que você ama de alguma maneira, através da videochamada, através das reuniões virtuais, olhar para dentro, enfim, adotar um gatinho, tentar pensar no que é que te dava prazer antes e o que é possível fazer agora, né? Mas eu pensaria principalmente como eu posso me sentir menos isolado. E eu acho que é nisso que a tecnologia veio muito para o bem, como ela está ajudando a gente, desde criança, adulto, pessoas mais velhas, como ela vem nos ajudando a não nos sentirmos tão sozinhos, tão isolados. Eu acho que o isolamento mostra o quanto a gente é um ser sociável, o quanto a gente precisa do contato com o outro. Nesse momento, o que é possível é usar a tecnologia. Eu acho que a principal resposta é procure uma maneira de não se sentir tão só, uma maneira saudável, é conversar com seu vizinho pela varanda, falar com alguém pelo celular, enfim, eu acho que é tentar pensar em você, no que te fazia feliz e tentar de alguma maneira fazer isso nessa quarentena. Eu vou na mesma linha que a Bel, né, que assim, ontem o Marcelo Gleiser, né, que é um físico que eu gosto muito, que ele participou do Provocações, né, na Cultura, ele falou exatamente isso, que o Marcelo Taz, né, que é o novo apresentador do Provocações, né, ele pergunta pro Marcelo Gleiser como é que é a pandemia, né, que é isso e tal, e ele fala que na verdade, a tecnologia, o mundo inteiro está na sua mão, né, pela tecnologia, ainda que virtualmente. Para a depressão, a gente sabe que o suporte social, o relacionamento é fundamental. A terapia interpessoal, que é uma das terapias mais eficazes para tratar a depressão, ela é focada justamente em suporte social e em relacionamento, né? Essa coisa interpessoal mesmo. Então, isso que a Bel falou, de você usar a tecnologia para se aproximar das pessoas, é fundamental. E não só para quem está deprimido, né? Mas para quem não tem depressão, mas assim, estar em casa, estar nessa situação, demanda uma adaptabilidade. Sempre que você está se adaptando a um contexto novo, o corpo ele passa por algum estresse, ainda que seja um estresse saudável para você se adaptar, mas sempre que você está em estresse, você está um pouquinho mais vulnerável. Então, muita gente pode desenvolver depressão, que não tinha. Então, se não souber justamente aproveitar os recursos que temos, ainda que confinados, né? E principalmente os recursos que nos aproximam das pessoas. E futuramente, a depressão ainda vai ser, a verdadeira pandemia vai ser psiquiátrica, porque os impactos econômicos, isso já está assim, os impactos econômicos, desemprego, caramba, 4 aí que nós vamos ter, vão ser gigantescos, serão gigantescos. Então, muita gente vai deprimir também, não é só quem está deprimido. Agora, vamos olhando para o aqui e agora, a última coisa que eu diria para quem já tem alguma depressão ou para quem tem qualquer transtorno psiquiátrico, rotina. Você tem que ter rotina, né? Você tem que ter horário de acordar, horário de dormir, horário de comer, horário de... Assim, e faz uma rotina simples, do tipo, de manhã você vai arrumar a sua cama, de manhã você vai, sei lá, lavar louça, de manhã você vai entrar num aplicativo para fazer ginástica, para fazer alongamento, você vai pegar a sua irmã e vai fazer alongamento com ela online, você vai fazer zumba, tem aula de zumba de graça, você tem aula de... você tem uma porrada. A minha esposa aqui em casa, ela se conecta segunda, quarta e sexta com 3 amigas pelo computador. É até engraçado de ver, mas ninguém pode ver. Coitada, se ela souber que eu tô falando isso, ela vai me matar. Não, ninguém vai saber. 3 amigas, Ninguém
elas ficam lá, elas fazem um zoom desse aqui, e as três compartilham um vídeo, uma videoaula de dança lá, de ginástica, e elas ficam cada uma na casa delas falando como se estivesse na academia fazendo dança, né? E o meu filho em volta aqui se diverte. Então, assim, isso é incrível, assim, ela tá conseguindo fazer atividade física, né? Dentro de um espaço confinado. Então, esse tipo de coisa você tem que desenvolver, né? Vai da sua criatividade. Eu acho que aí, Arthur, dá pra juntar essa pergunta com aquela primeira, como que eu me comporto do lado. Por quê? Eu, por exemplo, né, eu tô meio que quase toda semana, eu mando um e-mail lá pelo espaço da intranet, né, aluno online, pros meus alunos. Mas eu mando um e-mail assim, olha esse vídeo que legal, gente. Olha isso aqui. Mas por quê? Pra me comunicar, pra manter em contato, pra sair um pouco dessa rigidez, porque agora a aula eu fico olhando pro meu computador com um monte de letrinha, que os alunos às vezes não tem foto, não abre câmera também, por causa da internet e tal, né? Mas por que eu tô fazendo isso? Eu tô me mantendo conectado com as pessoas. Eu, embora seja uma pessoa mais introvertida, essa falta de conexão pra mim, ela é ruim, né? Assim, eu gosto de estar em contato naquele ambiente acadêmico, eu gosto de estar em contato com os alunos, isso é importante pra minha aula, isso é importante até ter esse feedback, você tá dando aula sem aquele feedback se a galerinha tá acompanhando ou não, né? É muito difícil, né? Nossa, é uma adaptação que a gente está tendo que fazer. E o que eu junto, então, naquela primeira? Muitas vezes a pessoa não vai ter essa iniciativa, né? Então, se você está ali junto, que você seja um mediador disso, né? Eu vi um estudo... Chama ela para fazer exercício. Isso, né? exatamente isso, né? Então, assim, eu vi um estudo agora, que na verdade foi um compilado, eu até vou deixar o link depois na descrição desse episódio aqui, um compilado de 4 ou 5 estudos, então é uma matéria, não é um estudo acadêmico, mas que está basicamente reproduzindo 4 estudos científicos ali sobre como lidar com o isolamento. Inclusive, um desses estudos é de lá de 70 e alguma coisa, pessoas que foram para a Antártida. Então, eram pesquisadores do mundo inteiro e teve um super problema lá de tempo e eles ficaram meses sem poder sair do centro de estudos. Você vê, você está em cultura diferente, você vai para um lugar que você não conhece as pessoas, com culturas diferentes, e você se vê isolado por altamente meses. inóspito. Não, totalmente, exato. Altamente. Né? A gente tá até no conforto, né? Não, exato. E enfim... Tem solzinho. Pois é, né? Dá até pra tomar banho de sol de vez em quando, né? Mas só pra dizer assim que um dos pontos começa a baixar a confiabilidade nas pessoas, as pessoas ficam mais hostis, enfim. E um dos pontos, e aí tem outros estudos, eu não vou ficar falando aqui, mas eu vou deixar ali depois pra vocês consultarem. Uma das questões é justamente a comunicação. O que favorecia a manutenção da saúde mental das pessoas, da boa coesão do grupo, era a comunicação, né? Então, assim, eu tava comunicação tudo, não, né? Exato. Então e aí o que você falou, muitas vezes é assim, a pessoa não vai ter essa iniciativa, né? Então ajuda. Eu teve algumas pessoas que eu tava falando, e aí tal, a pessoa, pô, não sei o quê. Fala, vamos conversar então, vamos bater papo, assim, né? Porque a pessoa, você vê que a pessoa não tá bem. Então, assim, eu acho que é esse ponto, eu também vou nessa linha, assim, de usar já que a gente tem hoje essa facilidade, essa tecnologia, né? De aproveitar isso pra fazer essas reuniões. Por que a gente não precisa estar com os amigos mais? A gente pode, se reúne aqui, abre uma sala dessa, abre uma sala, né, online aí e fica batendo papo, né? Então acho que é um ponto também, né, nesse momento. A Bel comentou de ansiedade e depressão, porque até a gente tem, né, a gente tá falando de comorbidades aqui, a gente tem esse ponto, né, mas assim, eu acho que esse se sentir, né, ela colocou isso, né, o que me dava prazer, mas se sentir participante, né, se sentir acolhido de alguma forma. E só lembrando, se você tá com alguém que tem a depressão, que tá passando por esse momento, então assim, talvez você precisa ser um pouco mais incisivo nesse ponto, né? Então não ser chato, não ser agressivo, né? Mas talvez você seja o suporte dele para causar esse sistema com a família, com amigos, enfim, com tudo isso aí. Eu acho que também tentar um pouquinho, a gente usar um pouco a criatividade para tentar trazer para dentro de casa aquelas coisas que a gente fazia fora, né? Então, relações humanas, ótimo, a gente tem ainda bem, né? A gente não está vivendo, sei lá, em 1990, né? Onde não havia internet disponível para todo mundo e telefonia era super caro, né? Então, assim, a gente está vivendo num momento em que a gente pode, assim, eu mesma fiz isso várias vezes nessa quarentena, foi um período da quarentena que eu realmente fiquei sozinha, né? E então, ligações de chamada, tomar cerveja via Zoom foram atitudes que eu me dei aí de presente para ficar bem também. Mas existem outras coisas. Se você gosta de assistir um filme, né? Então você pode tentar buscar um filme legal, pagar um streaming de um filme, né? Tipo, diferente,
diferente, aquele que não está no Netflix, que não está ali na sua mão, né? Então tem algumas coisas que estão sendo oferecidas, né? Eu gosto muito de filmes de arte, então tem, por exemplo, o Cine Belas Artes em São Paulo, tem um sistema de streaming deles com filmes diferentes, né? Que também pode ser interessante. Se você gostava de ir, né, para um bom restaurante e comer uma coisinha gostosa, por que não cozinhar uma coisa diferente na sua casa, né? Por que não também se dar esse carinho, tá? Então eu acho que a gente também está aprendendo uma coisa diferente nessa quarentena, pode ser interessante para a nossa vida futura, se a gente aprender a acertar isso, que é determinar quais são as coisas que são necessidade e o que a gente usava desse mundo que não são tão necessárias, né? Eu acho que a própria questão do consumo pode ser interessante. A gente está percebendo que a gente está diminuindo o nosso consumo. A gente não tem acesso a lojas da forma como a gente tinha. Então, de repente, a gente pode ter até uma nova reflexão de vida, né? Assim, do que é necessário, se a gente pode cozinhar mais em casa, a gente pode estar mais próximo dos nossos familiares. Como é difícil estar longe das pessoas, a gente dar valor às conexões humanas, né? Dá para fazer um tanto de coisas. Não dá para fazer tudo, né? A gente realmente está em defasagem, mas dá para fazer um tanto de coisas que pode ser legal. Até colocar uma música e sair dançando. Eu tenho uma amiga que fez isso, né? Ela colocou uma música alta e saiu dançando que nem uma louca no apartamento. Ela tava com saudade de pegar uma balada e ela fez. Então foi bom para ela. Pois é, eu acho que é tentar deixar o mais próximo de uma realidade saudável pra gente, né? Eu acho que pra gente encaminhar para um final, a gente tem aqui o nosso hashtag Fica a Dica, né? A gente já falou basicamente muita coisa, a gente abordou, claro, gente, quem tá ouvindo aí, mas não falou disso, daquilo, a gente não consegue falar de tudo, obviamente, né, nesse espaço de tempo. Bom, os canais do Nexo estão abertos pra vocês conversarem com a gente, né? A gente prioriza bastante esse contato com as pessoas, então fiquem livres pra escrever pra gente. Mas eu queria então a gente ir pra um hashtag Fica a Dica. Alguma dica que vocês queiram dar sobre o assunto, enfim. Bom, eu posso começar falando. Eu tenho 2 filmes que eu gostaria de indicar. Um filme chama Cake, acho que a tradução em português é A Horrorosa Razão para Viver. E o cake tem todo o significado, razão para viver. O cake tem todo o significado, o bolo tem todo o significado no filme, mas enfim, que é um filme com a Jennifer Aniston, que conta a história de uma mulher com uma depressão, ela tá com uma dor crônica, né, depois de um acidente que acabou matando o filho dela. E ela fazia parte de um grupo, né, de prevenção ao suicídio. Uma das integrantes do grupo se mata. Então você tem toda ali uma reflexão com ela desse momento de desespero, né? Tanto dos pensamentos suicidas que ela cogita, né? Até todos os sintomas ali da depressão, sintomas muito clássicos ali, né, de uma depressão maior que ela tem. E outro filme, é um filme mais antigo, quase 20 anos aí de filme, é um filme de 2001, que chama Prozac Nation, né, que em português chama-se Geração Prozac, né? Prozac aí, um medicamento, né, quando saiu para depressão ali no final da década de 80, começo da década de 90, eu acho, né, Bel? E que foi a grande, né, divisor de águas aí do tratamento da depressão. Exatamente. E esse é um filme bem interessante, né, porque é a história de uma menina que vai para Harvard, né, assim, uma faculdade extremamente importante nos Estados Unidos, com depressão e como que a sociedade tratava ela ali naquela situação. Acho que são 2 filmes interessantes que mostram um pouquinho do que a gente falou, tanto dos sintomas quanto da relação aí com a sociedade, né? Eu vou sugerir um livro para quem tem depressão, para os familiares que têm depressão, que é feito para paciente ou para familiar, né? Que chama Vença a Depressão Antes que Ela Vença Você, que é do Robert Léhy, que é da Artmed. Acho que é um guia bem legal assim para quem tem depressão, vale a pena. Para quem trabalha com criança, né? É educador, ou acho que tem um livro bacana de saúde mental, que é Saúde Mental na Escola, que os educadores devem saber, né, que é organizado pelo Gustavo Stanislau e o Rodrigo Bressan, que foi meu orientador de doutorado, também pela Artmed. Para quem gosta de ler mais, né, tem o Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon, né, que é bem legal, chama Anatomia da Depressão. Ele é um livrinho um pouquinho grosso, mas é um trabalho de jornalista, ele é um jornalista que teve depressão, então ele fala sobre depressão, para quem quiser. E um filme que eu acho que vale a pena assistir sobre depressão é o Her, né, o Ela, né, acho que vale muito a pena, inclusive ele usa, com
com a Scarlett Johansson, né, que faz o papel da mulher do computador, da inteligência artificial, né? É um cara que está super deprimido e por uma interação tecnológica ele consegue sair da depressão e crescer, né? Então é um belo de um filme, não só para quem tem depressão, mas para você pensar várias coisas da vida, da relação com tecnologia e tudo mais. Então vale a pena. Gente, eu tô adorando as indicações. Vocês, assim, morro de inveja, porque eu não sou nada criativa. Vou na contramão da depressão, gente. Eu vou sugerir para vocês, deem mais risada. E eu, como já tô cinquentona, um dia desses me peguei dando gargalhada por uma bobagem, mas que foi muito legal, porque eu vi no YouTube uns trechos do Os Trapalhões. Depois de assistir todos esses filmes, gente, vamos ver o Didi, o Dedé e o Mussum, o Zacarias juntos. Muito bom. Eu comecei a dar gargalhada, foi maravilhoso. Muito Quebrou bom. o clima, isso aqui é para quebrar o clima da gente, tá? Foi muito inocente, assim, quem corocou, corocou, quem não corocou, não coloca mais, entendeu? Então, assim, uma coisa muito simples, muito infantil, mas caiu como uma luva num domingo à noite, que já é um pré-segunda, a gente está trabalhando bastante em home office, né? Então eu vou na contramão, gente, vocês são muito sérios, adorei, legal, gente, parabéns para quem está ouvindo, que bom. Então lá vem a pessoa médica, sou séria também, mas eu adoro dar risada. Vamos na contramão, vamos dar uma risada, vamos assistir algumas coisas também para a gente mergulhar em outras realidades, né? A gente está falando de uma coisa muito séria, mas lembrar como é bom dar risada, como é bom dar gargalhada, se sentir mais leve. Então eu prescrevo para vocês, tá? Correrem atrás, padrões. Essa foi para quebrar o gelo, tá, gente? Porque eu não pensei em nenhum filme. Excelente. E eu vou dar, então, na verdade, 3 dicas. Bel, a gente não tá tão fora não, tá? Porque eu tinha pensado numa coisinha parecida com isso. Mas conversando aqui, eu queria... eu vou ler aqui o nome do livro. O Arthur e a Cia, a gente falou um pouquinho de Terceira Onda. Tem um livro que é da Sinopsis, que chama Estratégias Psicoterápicas e a Terceira Onda em Terapia Cognitiva. Esse vai, talvez, mais para os psicólogos que estão ouvindo, né? Um material, é um livro meio grossinho. Vocês não estão vendo, mas o pessoal aqui tá vendo, né? É um livro meio grossinho. Mas ele é muito bom, ele traz vários assuntos, acho que é um material assim de você se aprofundar, talvez nisso que a gente falou. Eu queria indicar um canal do YouTube que um cara muito modesto nem falou, mas é o Psicologia na Veia. Eu já vou colocar aqui, porque se ele não falar, eu falo, né? O Arthur tem um canal no YouTube, chama Psicologia na Veia. O link vai estar na descrição desse podcast, tá? Então tem um monte de assunto, vai ter questões de como lidar com ansiedade, tem algumas encenações, ele ataca de ator também ali, então acho que é um canal que vale a pena. Eu acho que, de novo, eu gosto muito de comunicação científica, né? Eu acho que eu gosto muito disso, de canais, de meios que falam de ciência de uma outra forma. Eu sou louco pra essas coisas, né? Então, eu acho que é um dos canais que eu também recomendo e fica aí com minha dica, Psicologia na Veia. Poxa, obrigado, Fernando, bacana. Que nada, eu achei que você ia dar essa dica, né? Mas enfim. E aí, pra encerrar, eu tinha pensado nisso, Bel. Eu gosto muito de stand-up, tá? Não é todo mundo que gosta, mas eu gosto. Eu fico vendo direto, assim, porque eu gosto da risada. Na verdade, são 2 dicas sobre isso. Um é o Thiago Ventura, o canal do Thiago Ventura. Eu gosto demais. Sim, muito bom. Ele é um cara, enfim, ele tá na Culpa do Cabral, né? Mas o canal dele, ele é um cara, assim, bem de periferia e que fala essa língua e que é muito... Eu gosto que ele tem um papo muito simples, um texto muito interessante, mas eu dou muita risada com ele. Ele ficou um pouco famoso agora pelo vídeo do Tigas e os 300 de Esparta lá, né? Que fizeram uma montagem, inclusive com o filme, fantástica. Mas eu recomendo muito o canal dele. Eu dou muita risada com os textos dele, que apesar de dar risada, ele tem uma questão muito ali de trazer algumas realidades bacanas, tá? E o outro que eu recomendo pra todo mundo é os Barbichas. Eu já maratonei tudo quanto é vídeo deles no YouTube, e eu falo que meu filho às vezes chega em casa e fala: pai, o que você tá assistindo na televisão? Ah, já sei, os Barbichas, né? Porque é um pouco disso, né? A gente lida com conteúdo às vezes pesado, que isso é um bom meio, né? Assim, de reativar algumas questões, inclusive. Eu gosto muito dos Barbichas, já fui em show também, agora não dá mais, né? Porque a gente tá parado, então dá pra ver pelo YouTube. Então também vale a pena, eu também vou nessa contramão. Então fica aí, os Trapalhões, o Thiago Ventura e os Barbichas como uma dica aí pra se distrair um pouquinho, então até pra vivenciar essas emoções Tá excelente. mais positivas.
Gente, eu agradeço demais. Boa, olha, acho que foi o que a gente mais gravou, mais ficou falando. Tá? Agradeço demais a disponibilidade de vocês. Foi ótimo. Gostei muito de conhecer você, Arthur. Eu também, bastante. Conheci. Bom ver vocês, eu tô com saudade da Cíntia, do Fê. É muito bom ver as pessoas, só de ver já deixa a gente mais alegre, né? Obrigado mesmo. Foi muito bom conhecer a Cíntia, a Bel. O Fernando eu já conheço bastante tempo. Faz um tempinho então já, né? Foi muito bom mesmo, né? Bom, gente, só lembrando, se você quiser falar com a gente, se você quiser escrever pra gente, nós temos o nosso e-mail, que é o ncast@nexoipa.com.br. Pode escrever pra gente, pode sugerir tema, pode sugerir, complementar algum assunto que a gente falou. Vocês podem também interagir pelo Instagram, tá? No @nexoipa. A gente abriu lá o tema que a gente ia falar, as pessoas mandaram perguntas pra gente, a gente buscou responder todas elas no programa. Vocês podem falar depois, enfim, né? E fica um convite aí pra você, se você gostou desse episódio, manda ele pra alguém, a gente aumenta o nosso alcance, inclusive com esse tema, com essa possibilidade de divulgar mais assuntos para as pessoas. Beleza, gente? Muito obrigado, até mais!